Olá, boa noite a todos que já estão aí esperando. Tudo bem? Muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos ver quem que já está aí aguardando para estudar. Oi, Camila! Oi, Theo! Tudo bem? Oi, Daniel! Muito bem-vindos! Muito bem-vindos à nossa live, quando a gente vai estudar a voz passiva, né? A voz passiva que ela não é quase usada na fala, né? Na comunicação oral, mas ela é muito usada. Olá, ela é muito usada nos textos, principalmente nos textos acadêmicos, nos textos técnicos, né? Profissionais. Essa estrutura do idioma está muito presente nesse tipo de texto, que é o que o pessoal aqui que nos acompanha no inglês instrumental precisa, né? Sabe que vai precisar desse tipo de estrutura para poder entender direitinho os seus textos, né? Vão cair na prova. Ô, Ludmila, como é que você está? Tudo bem com você, querida? Faz tempo que a gente não se fala, né? A semana passada eu precisei. Good evening, girl. How are you doing? Olá. A gente precisou cancelar da semana passada por causa de todo aí o movimento, o lançamento da nova turma, né? E aí a gente acabou que ficou alguns dias aí a semana passada não teve a nossa live, mas estamos aqui. Oi, Rodrigo, bem-vindo, Rodrigo. Vamos estudar, é isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer, não é verdade? É assim, constância, não é? A quantidade é importante, mas o que é mais importante é a frequência. Que bom, Ludmila, que bom, você está sempre por aqui. Fico feliz quando você aparece, porque assim, você já tem um conhecimento bom do idioma, mas você sempre acaba aprendendo um pouco, não é verdade? É isso aí que é o importante, né? Então, na aula de hoje, como eu estava falando, a gente vai estudar a estrutura que aparece muito em textos acadêmicos, nas provas de concurso. Às vezes é cobrado como uma questão. Então, por exemplo, ele te dá a voz ativa e pergunta, nas opções coloca qual dessas opções é a voz passiva dessa voz ativa aqui, entendeu? Aí, se você não souber, não tem como. Que bom, Ludmila, que você adora as aulas. Eu fico muito feliz, viu? Eu sei que você tem um ótimo nível do idioma, né? Um bom conhecimento, mas eu fico feliz que você aprende. Sempre tem alguma coisa para aprender, não é verdade? Oi, Rafael, muito bem-vindo. Todos muito bem-vindos. Então, assim, só explicando o que eu falo toda a live nossa, eu vou desativar, quando eu começar a compartilhar os nossos slides, eu vou desativar os comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocar no ponto de interrogação que eu respondo para vocês, tá bom? Oi, Ana, que bom te ver por aqui, Ana. Já faz tempo que a gente não se envia, né não? Já foi a aula passada, semana passada também não. Muito bom te ver por aqui novamente. A Ana já é aluna, o Rodrigo já é aluno, mas aqui a constância é muito importante, tá bom? Então, nós vamos começar a falar de voz passiva, né? Tudo bem, né, Ana? Boa noite para você também. Então, eu vou começar compartilhando os meus slides, vou desativar aqui o nosso chat e vocês fiquem à vontade para colocar as perguntas lá no nosso pontinho de interrogação, tá bom? Então vamos lá, nós temos vários slides aqui para compartilhar com vocês. Então, passive voice e
nós temos active voice, que é a voz ativa, e passive voice, que é a voz passiva, tá? Conforme eu falei anteriormente, é muito usada em textos, principalmente textos acadêmicos. Vamos ver alguns exemplos, né, para vocês ativarem aí. Nossa, que é isso? O que ela tá falando? O que é voz ativa, né? Então, olha, the house was built in 1654. Né? Então, a casa foi construída em 1654, é uma casa bem antiga. The road is being repaired. Então, a estrada está sendo consertada, reparada, né? Outro exemplo, the school will be painted by the students' parents. O que eu estou dizendo? A escola será pintada pelos pais dos alunos, dos estudantes, né? Então, aqui você tem 3 exemplos de voz passiva. A primeira frase, né? The house was built, ela tá no passado, né? The road is being repaired, é a passiva do present continuous. E no último exemplo, will be painted, eu tô dizendo futuro, tá? Eu vou trazer exemplos para vocês de vários tempos verbais, várias construções. Não consegui colocar tudo porque é muito conteúdo, tá? Mas vocês vão aproveitar bastante, eu tenho certeza. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai... Vamos ver como é que é a estrutura, né? Como que forma essa tal dessa voz passiva, né? Então, a estrutura dela é essa. Tem um sujeito, né? Aí tem o verbo auxiliar, porque o verbo to be é um verbo auxiliar. E depois vem o verbo principal no particípio passado. Se tiver um agente, vai ter by, alguém que fez a ação. Se não tiver agente, não vai ter essa parte da frase. Então, olha, sujeito, verbo auxiliar do to be e o particípio passado. Deixa eu voltar naqueles exemplos que eu dei para vocês perceberem como que é que isso apareceu lá. Olha, the house é o sujeito. Was é o verbo to be no passado. E built, o particípio passado do verbo principal. Olha a segunda frase. The road é o sujeito. Is being. Por que é is being? Porque está sendo. É o verbo to be no present continuous, sem a conjugação, né? E o repaired é o particípio passado do verbo to repair. Depois, the school, a escola, é o sujeito da frase. Will be painted. Então, ela será pintada. Então, na voz ativa, qual é o tempo verbal? É o futuro. Will é o auxiliar do futuro, não é verdade? Aqui eu tenho by the student's parents. Olha aqui, eu tenho quem foi que executou a ação. Não é sempre que isso vai acontecer, tá? Nós vamos ver quando é que isso acontece, mas não é sempre. Então, aqui, olha, voltei o exemplo para você comparar com aquela estrutura que eu falei para você que é a estrutura dessa voz aí, da voz. Não é um tempo verbal, tá? A voz ativa, a voz passiva é uma estrutura diferente, não é o tempo verbal. Então, olha, resumindo aqui, o que eu tenho? Isso que eu acabei de falar. O verbo auxiliar be, ele pode ser conjugado em todas as pessoas, em todos os tempos, né? Você vai ver a voz passiva em todos os tempos, em todas as formas. O verbo principal sempre vai estar no past participle. Aí você fala, mas o que é past participle, professora? Quando você estuda um verbo, você estuda as 3 formas, sempre. A última forma é o particípio passado do verbo, sempre. A terceira forma,
tá? E agora a outra questão, se houver um agente, se tiver claro quem é que foi que executou a ação, você vai usar, por exemplo, se foi feito pela Apple, by Apple, pelo escritório central, by head office. Então, vai depender, tem quem fez a ação, é importante quem fez a ação. Se tiver, a gente vai ter que usar o by e o agente, tá? Até aqui, quanto à estrutura, quanto à formação, tem alguma pergunta, gente? Vamos lá, eu vou até desativar aqui, vou ativar os comentários para ver se até esse ponto aqui, se tem alguma pergunta, né? Por enquanto, nós ainda vamos ver quando que a gente usa, tá? Até aqui foi a estrutura. É o verbo to be que vai ser conjugado e o particípio passado do verbo principal, tá? Bom, não tem nenhuma pergunta aqui. Eu vou então desativar e vamos continuar aqui com os nossos slides aqui. Bom, o que eu tenho aqui agora? Ela pode ser usada em qualquer forma. O que eu quero dizer com isso? Pode vir na afirmativa. Eu usei o mesmo exemplo de propósito para você ver que a mesma frase pode vir na afirmativa, negativa, interrogativa ou interrogativa negativa. Olha o primeiro exemplo. The house was built in 1899. Na negativa, the house was not built in 1899. Interrogativa, was the house built in 1899? E na interrogativa negativa, was not the house built in 1899? Entendeu? Então, a voz passiva pode vir em qualquer forma. Afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa, que é quando eu uso was not it, were not you, tá? É a negativa, mas na interrogativa também, tá? Muito bem, agora a gente vai ver quando agora que vocês já entenderam a forma, nós vamos ver como é que é o uso. Existem várias situações em que eu uso essa forma, essa estrutura, tá? Então, olha, primeiro exemplo, quando a gente quer enfatizar, quem é que recebeu a ação? O receptor da ação. Então, olha o primeiro exemplo. President Kennedy was killed by Lee Harvey Oswald. Então, o que é mais importante? O que eu quero enfatizar aqui? É que o presidente Kennedy foi assassinado por outra pessoa. Entendeu? O receptor, quem sofreu a ação, é o mais importante. Segundo exemplo, quando a gente não sabe quem é que foi que executou a ação. Então, por exemplo, olha, my wallet has been stolen. O que eu estou dizendo? A minha carteira foi roubada. Eu não sei quem roubou. It was stolen, né? Então, é assim que eu uso. Quando eu quero dizer que uma ação aconteceu, mas eu não sei quem é que foi que executou. Existem 8 situações, nós só estamos na segunda até agora, tá? Então, vai ter outras situações aqui pra gente ver. Olha, a terceira situação é quando a gente acha que o agente é aquele que faz a ação, não é importante ou não é interessante, não é o foco daquilo que eu quero falar. Então, por exemplo, our house is being refurbished. O que eu estou dizendo? A nossa casa está sendo reformada. É importante eu falar pelo pedreiro, Não, eu quero dizer, o que é importante aqui é que a nossa casa está sendo reformada. Então, esse é o foco, né? Esse é o foco da informação que eu quero passar. A situação número 4 é quando o agente é óbvio. Então, se eu estou conversando e eu quero dizer que eu recebo semanalmente, eu uso a voz passiva I'm paid weekly. Então, tá óbvio que sou eu que estou recebendo essa ação, né?
Eu recebo semanalmente, entendeu? A situação número 5. Quando a gente está fazendo declarações ou anúncios gerais. Por exemplo, passengers are reminded to fasten their seatbelts. O que eu estou dizendo aqui? Os passageiros são lembrados de apertar os cintos de segurança. Então, to remind é lembrar alguém de fazer alguma coisa. Olha, se você tiver aí como anotar, anota. To remind é lembrar alguém de fazer alguma coisa. To remember. Remember é lembrar-se de alguma coisa, tá? Anota aí a diferença, que o vocabulário aqui é bem importante. To fasten é apertar, é fechar, né? E seatbelts é cinto de segurança. Então, o que eu tenho de vocabulário aqui nesse slide? Refurbish. Então, to refurbish, terminando no H, é reformar. Quando eu coloco o ED, pode ser passado porque é um verbo regular. Lembra? Quais são os verbos regulares mesmo? São aqueles que fazem o passado e o particípio passado acrescentando ED. Então, se eu falar, eu estou reformando a minha casa, eu diria I am refurbishing my house. Mas eu não falo isso porque não sou eu que estou fazendo. A casa está sendo reformada, tem alguém fazendo para mim. Então, como é que é o correto de dizer? My house is being refurbished. Ok? Então, vamos lá. Perguntas aqui, gente, sobre o remind. O pay no presente é com Y. E no passado e no particípio passado é com I. Então, ele não é regular, tá? O verbo regular tem que fazer passado e particípio passado com ED. Não é aqui a situação. Vamos para o próximo slide. Deixa eu ver aqui qual que eu tenho agora. Ok. Aqui, o slide, o número 6 é quando o agente é todo mundo. O que eu quero dizer? Que todas as pessoas, não é uma pessoa, são todas as pessoas. Então, olha lá. The emergency services can be called by dialing 999. Então, o que eu tô falando aqui? Que os serviços de emergência podem ser chamados digitando, né? Porque o 999, discando, antes a gente discava, né? Agora a gente não disca mais. Então, os serviços de emergência podem ser chamados discando, chamando o 999, tá? Então, olha aqui. The emergency services é o sujeito. Can be é o verbo to be com o can, que pode ser. Can be called. O called é o particípio passado, né? Que é o chamado. To call é chamar. Called, called no passado. Esse sim é o verbo regular, tá? By dialing 999. Então, discando o 999, tá? Então, quem é que pode conseguir o serviço emergencial através do número 999? Todas as pessoas, não tem uma pessoa, tá? São todas as pessoas podem conseguir o serviço através desse número, tá? Então, é a outra situação. A sétima situação é com textos formais ou científicos. Isso é muito comum. Quem trabalha com pesquisa vai encontrar muito essa estrutura, né? Então, aqui o exemplo é: the solution was heated to 80 degrees Celsius and then allowed to cool. O que eu estou dizendo aqui? A solução
foi aquecida, porque to heat é aquecer, né? It was heated. Então, ela foi aquecida a 80 graus Celsius and then, e em seguida, deixada para esfriar. To allow aqui é deixar, pode ser permitir também, tá? Mas aqui nessa situação, que é uma situação bem de textos científico mesmo, né? Eu não vou falar e permitir, e vai permitir que ela esfrie, né? Deixa ela esfriar, tá? Então, to cool é o verbo esfriar, tá? Então, o vocabulário que nós temos aqui: to heat, aquecer; to cool, esfriar. Então, é um antônimo do outro, tá? Que mais que você tem aqui? Allow. To allow é permitir. Existe a expressão to be allowed to, que é ter permissão para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, I am allowed to stay in this room. Eu tenho permissão para ficar nessa sala. I am allowed to visit you after dinner, né? Eu tenho permissão para te visitar depois do jantar. Aqui seria uma situação assim de alguém estar internado, né? Ou um adolescente dizendo que o pai permitiu que ele visitasse o colega depois do jantar, né? Então, to be allowed to, ter permissão para fazer alguma coisa. E eu flexiono o to be. He was allowed to drive. Ele teve permissão para dirigir, tá? To be allowed to. Bom, até aqui eu vou agora para o próximo slide aqui, que é onde eu vou ter a outra situação, que é a 8ª situação, né, que eu tenho aqui. Quando é que eu também uso a voz passiva? Quando a gente quer evitar a responsabilidade por nossas próprias ações, normalmente encontradas em relatórios do governo. Quer dizer, não vai falar, o fulano de tal fez tal coisa, tá? Então, olha, mistakes were made and unfortunately never rectified. Então, eu tô dizendo, erros foram cometidos e, infelizmente, nunca corrigidos ou retificados, né? Mas corrigidos fica melhor. Então, não está sendo apontado quem é que foi que cometeu o erro, né? Então, mistakes were made. Aqui você já presta atenção numa outra coisa. To make a mistake é a expressão, é a collocation correta para falar cometer um erro, fazer um erro. Não é do a mistake, é make a mistake, ok? Guarda isso, anota, to make a mistake, cometer um erro. Aí o que eu tenho? Unfortunately, infelizmente. Então presta atenção nesse advérbio aí. O que eu tenho? O negando, é o prefixo, né? E o li transformando isso em um advérbio, né? Que é aquela terminaçãozinha que em português a gente usa mente, né? O li normalmente é esse mente, infelizmente, ou felizmente, e assim por diante, tá? Então, essas são as situações em que normalmente se usa a voz passiva. Antes de eu entrar com as frases, com os exemplos, né? Eu queria que eu vou ativar aqui para que vocês tirem suas dúvidas, porque também não adianta nada a gente ficar colocando um monte de conteúdo se vocês têm dúvidas, né? Eu gostaria muito que vocês tirassem as suas dúvidas. Acho que eu vou até voltar desde a primeira situação para vocês reverem. Porque aí quem realmente estiver com a dúvida vai
vai perguntar aí. Deixa eu localizar aqui. Olha, e vou ter que desativar de novo. Então, vamos lá. Primeira situação, quando eu quero reforçar, enfatizar quem é que foi que sofreu a ação. Quem sofreu, tá? Segunda situação, quando a gente não sabe quem é que fez a ação. Alguém fez, eu não sei quem. Então, eu tenho que usar a voz passiva. Não tem como eu deixar sem eu usar de outra maneira. Não posso. Terceira situação. Quando a gente acha que quem fez a ação não é importante, não é o mais interessante, não é aquilo que eu quero reforçar. Então, eu quero reforçar a ação, né? Então, eu uso a voz passiva. Quando o agente é óbvio, então, aí eu dei o exemplo do I am paid weekly, né? Olha o weekly naquele semanalmente, aquele exemplo que eu dei do advérbio, terminando com li, weekly é outro exemplo, tá? E quando a gente está fazendo declaração de um modo geral, então, os passageiros são relembrados, né? As pessoas são proibidas de fumar, né? Então, esse tipo de declaração de anúncio, eu tenho que usar a voz passiva. Vamos lá para outra e última que a gente... Não é a última, não. É esse aqui. Quando a gente é todo mundo, né? Eu não tenho... Isso aqui não é para uma pessoa, né? As pessoas devem se dirigir à portaria. Então, eu tenho que usar people, must be... e aí, eu vou usar... Eu não vou usar a ativa. Eu vou usar a passiva. Textos formais ou científicos. Isso vocês, acho que quem está fazendo aí, se preparando para mestrado, qualquer coisa, deve estar vendo essa situação. Ai, faltou um aqui, peraí, gente. Deve estar vendo esse tipo de frase. Não, era aquele lá mesmo. Desculpa aí. Vamos lá. E a última situação, quando a gente não quer falar quem foi que fez, né? Alguém fez, né? Às vezes no escritório você quer falar que alguém fez alguma coisa, mas você não quer falar quem é que foi que fez, usa a voz passiva, que aí fica tudo certo, tá bom? Bom, agora que a gente já viu, tem perguntas? Vamos lá, antes de eu entrar nos exemplos com os tempos verbais. É um assunto fácil? Vocês estão achando fácil esse conteúdo? É importante saber se tá difícil, se tá fácil para vocês, porque aí eu sei como é que eu me guio nas próximas lives, né? Eu fiquei um pouco preocupada, porque assim, ele engloba, quando eu estudo a voz passiva, engloba um conhecimento de vários tempos verbais, não é? Então, porque não separa, né? Hoje nós vamos ver a voz passiva só do presente, amanhã só do passado, aí fica complicado. Então, você precisa conhecer. E aí, de repente, a gente pode fazer uma revisão de tempos verbais, se vocês quiserem, numa das próximas lives aí, para a gente poder... eu não quero que vocês fiquem com as perguntas aí sem responder. Bom, ninguém tá perguntando nada, ninguém... Eu acho que tá fácil demais para vocês isso aqui, hein? Vou ter que deixar mais difícil na próxima vez. Então, vamos lá. Como eu falei, esse tempo verbal, ele pode ser usado com todos. Esse tempo verbal, não, me desculpa. Essa estrutura, né? Porque a voz, tanto ativa quanto passiva, não é tempo verbal. Ela pode ser usada com todos os tempos verbais, tá? Então, eu dei o exemplo aqui, trabalhando com o simple present, né? Ou present simple, tanto faz. Na voz ativa, eu tenho assim,
A mass of gases wrap around our planet. O que eu tô dizendo aqui? Uma massa de gases envolve o nosso planeta. To wrap é envolver, tá? Como que eu faço para fazer a passiva disso aí? Bom, eu tenho uma massa de gases envolve o nosso planeta. Quem é que sofre a ação? O nosso planeta. Então, eu vou começar pelo nosso planeta, tá? Então, our planet. Depois, o wrap quer dizer envolve, está no presente. Então, o que eu vou usar? Vou usar o verbo to be no presente e o wrap, que é o verbo principal, no particípio passado. Então, olha, our planet is wrapped in a mass of gases. Então, o nosso planeta é envolvido em uma massa de gases. Tudo bem aqui, gente? Me diga se entenderam direitinho. Veja bem que para a gente usar a voz passiva, eu preciso ter essa estrutura, tá? Alguém ou alguma coisa, né, executou uma ação, né, que aí eu inverto, tá? Não há necessidade de ter aquele que fez, né? Se tiver, eu vou usar. Se não tiver, não vou usar. Vamos para o próximo. Aqui eu trabalhei primeiro com os tempos presentes. Eu peguei só 3 tempos de cada um, tá? Então, olha, o present continuous. Na ativa, eu tenho assim, the reporter is interviewing the actor. Então, o repórter está entrevistando o ator. Então, olha, o ator é aquele que está sofrendo a ação, não é? Então, the actor, lá na ativa, is interviewing, está entrevistando. Na passiva, está sendo entrevistado. Então, the actor is being interviewed. Eu posso colocar by the reporter, pelo repórter, ou eu posso não colocar. Vamos imaginar uma situação que alguém quer conversar com esse ator e vai chegar e vai falar, eu quero falar com ele. Não, agora não, ele está sendo entrevistado. Eu não preciso falar, ele está sendo entrevistado pelo repórter. Entende? Esse by the reporter, by Apple, by... nem sempre é necessário, tá? Então, olha, aqui essa frase na ativa, né? Is interviewing. E na passiva, is being interviewed, ok? Vamos para mais uma situação do tempo presente, mas agora eu vou falar do presente perfeito. Vocês lembram do presente perfeito? O present perfect é aquele tempo verbal que tem várias situações que eu uso para dizer que uma ação começou lá no passado, que continua até hoje, ou que já aconteceu, mas eu não cito quando, né? Lembra disso? Então, vamos lá. The manager has already written the report. Eu estou dizendo aqui, o gerente já, esse already é o já, has already written. O has written é o present perfect, ok? E o the report é a reportagem. Então, desculpa, o relatório. Eu estava com o reporter lá do exemplo anterior. The manager has already written the report. O gerente já escreveu o relatório. Então, o relatório, vamos inverter aqui. The report has already been written by the manager, ou não preciso pôr o by the manager. Então, o relatório já foi escrito. O relatório já foi escrito pelo gerente, se eu quiser falar. Então,
o que que eu fiz? O verbo, o to be, ele vem exatamente no mesmo tempo que está na ativa. E o past perfect repete. Então, olha, has written tá no present perfect. Eu tenho que colocar o verbo to be no present perfect. The report has already been written by the manager. Ok? Pessoal, eu trouxe esses 3 tempos verbais do presente. Tem dúvida no presente antes da gente ir para o passado? Perguntem. Mesmo que não seja estrutura, que seja vocabulário, que vocês têm dúvidas, não deixa passar, não. É importante você esclarecer todas as suas dúvidas, anotar todo o vocabulário novo, sabe? É estudo mesmo. Isso tudo agrega para você, aumenta o seu domínio do idioma de uma maneira que você vai se beneficiar muito com isso. Nenhuma dúvida no como é que faz a passiva no tempo presente? Então, eu vou para o passado. Também trouxe três tempos. Vamos lá. Começando pelo simple past. Então, olha, vocês lembram que no passado, se eu estudo um verbo, eu sempre estudo 3 formas, sabe? A do meio, a segunda forma é o passado. Se o verbo for regular, essa forma na afirmativa vai estar com ed. Como é que eu faço a negativa? Eu uso didn't. Lembra? Didn't. E na interrogativa eu uso did. Eu vou responder uma pergunta aí. Me dá um tempinho aqui antes de eu andar. O present perfect é aquela ação no presente, mas que já terminou. Pode ser. Eu posso dizer assim, Ludmila. I have worked in this company for 5 years now. Então, eu trabalho nessa empresa, né? Há 5 anos agora. I have worked. Eu não vou falar eu tenho trabalhado, não tem necessidade. Eu trabalho nessa empresa. She has lived abroad since 2010. Então, ela mora no exterior desde 2010. Agora, eu posso usar esse present perfect para falar de uma ação que já acabou e que o tempo não interessa. Eu posso falar assim, I have read this book. Eu estou dizendo, eu li esse livro. I have already done my homework. Eu já fiz a minha tarefa, né? Agora, se eu falar quando, aí eu tenho que usar o passado. I did my homework yesterday. I saw this movie or I read this book last month, ok? Então, ele tem essa coisa de passado e também de presente. Ele é um tempo verbal que nós não temos no português e que ele traz dúvidas. Precisa de muita prática com ele, tá? Então, voltando aqui na nossa passiva, como é que eu faço a passiva com o simple past? Olha lá. They didn't fix my phone yesterday. Eu tô dizendo, eles não consertaram o meu telefone ontem. Então, didn't fix, não consertaram. Se eu quisesse falar consertaram, eu tiraria esse didn't daí e colocaria ed no fix. Então, ficaria they fixed my phone yesterday, né? Mas é na negativa. They didn't fix my phone yesterday. E na passiva? Quem é que sofreu aí a ação? É o meu telefone, não é? Então, my phone was not fixed yesterday. Então, o meu telefone não foi consertado ontem, tá? Então, prestando atenção, na ativa, didn't fix, não consertou. Na passiva, não foi consertado, tá? Tudo bem? Até aí, eu vou pro próximo exemplo
do passado. Depois a gente ainda vai ver o futuro, tá? Ó, esse exemplo aqui é do tempo verbal, do past continuous tense, tá? Então, o past continuous é aquele que fala de uma ação que estava ocorrendo. Normalmente, estava ocorrendo quando alguma outra ação interrompeu. Então, por exemplo, they were interrogating him when I called. Eles estavam interrogando ele, uma outra pessoa, né? Quando eu telefonei, quando eu chamei, né? Então, eles estavam interrogando ele. O que vai acontecer? Ele estava sendo interrogado. Então, he was being interrogated when I called. Então, ele estava sendo interrogado quando eu liguei, quando eu chamei. Presta atenção que o him, né, que você tem aí na primeira, they were interrogating him. Him é ele, quando é objeto da frase, quando está depois do verbo. Quando ele vira sujeito, ele tem que virar he novamente. Eu tenho que tirar ele da função de objeto e botar na função de sujeito, tá? E o último exemplo no passado da voz passiva, eu peguei justamente o past perfect, né? Então, olha, past perfect é quando alguma coisa tinha acontecido. Então, o exemplo é: I wondered why they hadn't invited me. Então, eu estou dizendo assim, eu me perguntei, né? Eu questionei por que eles não me convidaram. Why they hadn't invited me. Eu não preciso traduzir como eles não tinham me convidado. Até posso, não vai ficar errado, mas é possível fazer esses dois tipos, tá? Eu me perguntei, eu me questionei por que eles não me convidaram, porque eles não tinham me convidado, tá? E na passiva, vamos lá. Eu me perguntei, essa primeira parte, ela não muda, porque outro dia eu coloquei lá no Stories várias perguntas indiretas, né, para vocês praticarem. Muita gente pegou a manha, né, percebeu, errou a primeira e depois começou acertou na segunda, na terceira, na quarta questão que eu fiz, né? Por quê? Quando eu uso essa primeira parte, eu me perguntei por quê, ela não é ela que é a pergunta, né? Não é ela, é a segunda parte. I wondered why I hadn't been invited. Então, olha, a segunda parte, they hadn't invited me, eles não me convidaram. Então, como é que eu troco? Eu não tinha sido convidada. Então, eu me perguntei por que eu não tinha sido convidada. Na ativa, eu me perguntei por que não me convidaram, porque eles não tinham me convidado. E na passiva, eu me perguntei por que eu não tinha sido convidada. Tá muito complicado isso? Me diz aí, gente, antes da gente ir pro futuro. Essa primeira parte aí talvez traga alguma confusão para você, né? Porque na realidade eu me perguntei por que é uma parte dessa sentença. A outra parte é I hadn't been invited. Vamos lá pro futuro agora, gente? Vamos lá. Futuro simples, começando com o futuro simples. Olha lá. I will finish my dissertation by 8 p.m. Então, eu tô dizendo, eu vou terminar a minha dissertação até às 8. Esse by, quando eu falo o by antes de um horário, eu quero dizer que não vai passar desse horário. Até esse horário, essa situação vai estar feita, tá? Então, se eu digo, I will finish my dissertation by 8 p.m., trocando by 8 p.m.,
my dissertation will be finished. Então, até às 8 da noite, a minha dissertação estará terminada, ok? Então, é só trocar. Eu terminarei minha dissertação estará terminada, tá? E o horário, né? O by vem aí. Agora vamos para o futuro contínuo, né? Como que é? They won't be questioning him when you get there. Eu tô dizendo, eles não estarão questionando ele quando você chegar lá, né? Então, eles não estarão questionando quem? Ele. Então, ele não estará sendo questionado. When you get there é a mesma coisa da frase anterior, I wonder why, só que aqui tá no final. Essa parte não muda, né? They won't be questioning him. Essa que é a parte que vai mudar, né? Então, olha, eles não estarão questionando ele. Ele não estará sendo questionado. He won't be being questioned when you get there. Ele não estará sendo questionado quando você chegar lá. E o último é o futuro perfeito, como é que é o futuro perfeito? They will have repaired your car by 7 p.m. Eles terão consertado seu carro até às 7 da noite. A mesma situação do by lá, né? Então, eles terão consertado seu carro. Seu carro terá sido consertado. Então, your car will have been repaired by 7 p.m. Your car will have been repaired by 7 p.m. Ok, agora vamos ativar os comentários, porque eu preciso saber, eu tô achando que vocês ficaram muito quietinhos, eu tô achando que ficou muito difícil, será? Oi, Ana Regina! Me diga aí, gente, ficou muito difícil? Confundiu vocês? Como é que é? Me conta aí. Pode colocar nos comentários, porque eu ativei os comentários. Pode falar. Ficou muito confuso? Vocês não entenderam? Ou ficou todo mundo muito quietinho essa aula? Normalmente as pessoas perguntam. Me diz aí, contem para mim, para eu poder me organizar para a próxima aula. Eu tô achando que eu vou fazer uma próxima live, começar a rever tempo verbal com vocês. O que vocês acham, hein? Que nem eu fiz aqui com o presente, o passado, o futuro, acho que dá para confundir um pouco por conta do português. Na realidade, eu acho que o português ajuda, porque é igualzinho no inglês. Eu não gosto de pedir para traduzir assim, depende do objetivo do que você está estudando, né? Se você estiver estudando para se comunicar oralmente, a tradução não funciona. Por quê? Porque só vai te atrapalhar, né? Você vai querer fazer igual a mesma estrutura e não vai dar certo, né? Agora, com certeza, não é a melhor opção. Só que na voz passiva é igualzinho no inglês, né? Olha lá, eles will have repaired, eles terão consertado seu carro. Seu carro terá sido consertado. Não é sempre. O português não ajuda em nada, né, Ludmila? Quando a gente tenta traduzir ao pé da letra, aí a coisa degringola, né? Porque a estrutura não é a mesma. Coincidentemente, a estrutura da passiva da ativa e da passiva em português e inglês é similar, né? Mas o melhor mesmo é você evitar, né, essa tradução. Quem está estudando para concurso, para mestrado, cai tradução, né? Então não tem muito como evitar. É por isso que eu falo, depende muito do seu objetivo. Se você estiver
querendo aprender a se comunicar oralmente, por exemplo, no idioma, né? Aí a tradução é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai escutar em inglês, você vai querer passar para o português na sua cabeça para entender, aí você vai querer criar aquela frase no inglês para poder colocar para fora. Aí, meu filho, não existe comunicação que aguente esse passa para o português, passa para o inglês e vai para lá e vai cá. Não existe, não tem como. Então, aí é aprender a pensar em inglês mesmo, não tem outro jeito. Agora, quando a gente trabalha com o inglês instrumental, muitas questões nas provas, elas são em português, né? Ela exige, se ela só exigir a sua compreensão, maravilha, você não precisa trabalhar muito com a questão do português. Agora, algumas bancas pedem para traduzir algum trecho. Aí não tem jeito. Então, você tem que saber o que a tua banca vai pedir, né? Até para você focar naquilo que você precisa. Agora, a gente não está falando de uma tradução juramentada, né? Não é isso que a gente está falando, porque não é isso que cai na prova também, não é isso que cai. Mesmo que cair tradução, não é essa tradução que você tem que saber palavra por palavra, né? Oi, Ludmila. Sim, o livro está à venda sim, Ludmila, mas ele é básico para você. Eu conheço o seu inglês, da sua participação aqui, da sua participação nos nossos stories. Eu sei que o seu nível é mais avançado, viu? Ele não vai... você não vai se beneficiar tanto com ele quanto um aluno que seja de nível básico ou pré-intermediário, um intermediário mais assim. O seu nível é B2 para cima, né? Então, não vai te ajudar, entendeu? É bom a gente deixar... sim, eu conheço teu inglês, Ludmila. Eu vejo as perguntas que você faz aqui, entendeu? Aí a gente consegue perceber qual é o nível do aluno, entendeu? É facinho. Gente, perguntas, vamos lá. O conteúdo novo acabou. Eu preciso, assim, que vocês tirem suas dúvidas da voz passiva, que vocês me digam se foi muito difícil, se vocês querem uma revisão de tempo verbal, né? Que a gente pode fazer. Tudo isso aí é importante eu saber antes da gente terminar essa live aqui. Vamos lá. A gente tá com delay, será? Tá todo mundo tão quietinho aí? Eu não sei o que tá acontecendo. Só a Ludmila que tá falando. A Ana ainda tá aí, Ana? Você que já tá estudando, o que você achou disso? Vocês ainda não entraram nesse conteúdo, mas é importante saber se ficou muito complicado. A revisão de tempo verbal é legal, né? Tem alguns tempos verbais que vão ser fáceis, né? Muita gente já vai saber, e outros um pouquinho mais complicados. Acho que eu ia até fazer isso hoje, aí eu falei, deixa eu sentir o pessoal lá, como é que tá, pra não dar também alguma coisa fácil demais, né, pra vocês, que aí também vocês, dos dois jeitos, se tiver muito fácil, se tiver muito difícil, vai desmotivar, né? E como a gente aqui tá lidando com pessoas de níveis diferentes, né? Que a gente não conhece, assim, conheço um ou outro porque eu percebo aqui pelas perguntas, né? Aplicar esse tema em alguns textos nos próximas lives. Ótimo, Ana, boa sugestão. Vamos pegar, vou procurar alguns textos que tenham Oi, Mara, que tenham a voz passiva para trazer para vocês o exemplo. Aí realmente, quando a gente vê a teoria só pela teoria,
é mais complicado mesmo. O negócio é ver aplicado. Apesar de que eu trouxe os exemplos, mas se a gente conseguir nos textos, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Isso é uma boa ideia, a gente pode fazer isso na próxima live, tá? Aplicar, quando você apresenta isso nos textos, ajuda muito a entender. Sim, com certeza. É verdade, Ana. Quando vem no texto, fica bem mais fácil, né, de entender. Deixa eu ver o que mais falar. Se você aplicar... Isso, vai ser ótimo, maravilha. Vamos fazer isso então. A gente combina na próxima live. Eu vou procurar, assim, num texto grande, não num texto como a gente trabalha aqui, não vai aparecer várias vezes. Eu vou tentar pegar trechos separados, tá? Trechos de texto onde eles aparecem, tá bom? Porque senão, num texto vai ter uma vez só uma passiva, porque é um texto pequeno que eu tenho que escolher para apresentar aqui para vocês, né? Não dá para a gente fazer com texto grande. Então, agora, quando vocês leem os textos de vocês, os artigos científicos aí aparecem várias vezes, tá? Porque é um texto maior, então vai aparecer várias vezes, tá certo? Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui apenas com 6 minutinhos aqui pro Instagram derrubar a gente aqui. Então, eu quero saber, vou deixar aqui aberto mais esse pouquinho para saber de dúvidas, de sugestões, e aí a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Eu já estava com saudade dessa live aqui. Apesar assim que são poucas pessoas que interagem, né? Gostaria que vocês interagissem mais, perguntassem mais para eu poder atender as necessidades de vocês. Eu quero que vocês aprendam com essas lives, né? Não é só para passar o conteúdo, quero passar o conteúdo que vocês aprendam. Tá certo então, pessoal? Parece que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Bom, se não tiver, então eu vou me despedir de vocês, tá? Opa, obrigada, adoro participar, né, Ludmila? Eu adoro que vocês participem, porque aí fica mais, né, dinâmica a coisa, né? Porque senão fica só eu aqui falando, fica meio chato. Mas é isso então. Gente, obrigada pela participação, tá? Eu agradeço o interesse de vocês e uma boa noite para todo mundo, uma boa semana, que a gente pegue firme aí. Lembra, constância, tá? Não deixem de estudar com constância, é importante. A maioria dos adultos começa e para. É óbvio, né? Apareceu uma coisa mais importante na vida dele, o que ele vai largar? A primeira coisa que ele larga é inglês, né, gente? Mas aí, o que acontece? O que acontece é que as pessoas voltam sempre pro mesmo ponto, Aí vai fazer um teste de nível, volta pro básico toda vez, né? Aí é um problema, né? Então é isso, gente. Boa noite. Continue estudando, continue. Faz exercício do Stories. Todo dia tem exercício para vocês, tá bom? Boa noite. Criar um podcast. Ah, legal. Eu não conheço muito bem como é que funciona o podcast. Eu teria que dar uma pesquisada, porque agora tá na moda, né? Agora tá na moda, tem muita coisa, né? Coisa nova acontecendo. Agora que eu aprendi a fazer as lives, Ludmila, eu vou ter que aprender a fazer os podcasts. Mas é bom, porque a gente não para nunca de aprender, não é verdade? Sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender. Não tem tempo, não tem idade, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Eu vou tentar descobrir como é que é esse podcast aí para eu fazer, tá? E aí acho que fica lá no Spotify, né? Não sei como é que funciona, mas eu vou descobrir.
Tá bom, então, gente. Boa noite. Um beijo. Até a semana que vem. Vou tirar de letra, né, Ludmila? Beleza. Vou experimentar. Tchau, gente. Boa noite. Vai ficar lá no feed, tá? Vou pôr lá no IGTV.